pessoas têm, por muito tempo tem aquela questão, né? A pessoa tem que vir aqui, ela tem que sofrer, ela tem que arrancar a carne. É obrigação, ela não né? sei o quê, Aperta que sai mais um caldinho. Quanto mais ela trabalhar, quanto mais ela sofrer, mais ela tá se pagando. Não. Ela pode ser mais produtiva, trabalhando de uma forma mais racional, uma forma mais tranquila. Um ambiente mais funcional. Então Perfeito. não precisa arrancar a carne de ninguém, não precisa arrancar o sangue de ninguém. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, hoje com um convidado muito especial que vai falar para a gente muito de indústria, tecnologia nessa área, indústria limpa, sustentável, 4.0, um amigo, cliente, parceiraço, a gente se conheceu lá no Giants, quantos anos aí juntos já, trocando ideia, muitos ricos, muitas ideias ricas, né? Juliano Baieiro, obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo lá da Jundiaí também, não é? Aqui do ladinho. E ter aceitado esse desafio, esse convite pra gente bater um papo aqui bastante rico. Legal, eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Eu acho que é sempre bom a gente ter um canal aí para falar de algumas coisas, acho que tem muito conhecimento, né? Acho que está aí há um tempo caminhando junto, né? Você falou de estar no Giants, né? Quantos aprendizados, quantas coisas a gente implementou junto aí. Legal. E acabou trocando essa ideia, então eu acho que é muito legal ter essa oportunidade. Parabéns aí pela iniciativa, eu sei que você já está há algum tempo aí com esse podcast, né? E é muito legal aí para trazer informações e trocar essas experiências e passar um pouco disso para quem está nos assistindo aí. E eu sempre repito muito isso, que é isso, imagina. Eu sempre repito muito isso. Eu acho que é um ambiente para a gente trazer trocas, né? E experiências. Sim. E talvez quem está nos ouvindo, que normalmente o público principal é empresário, que né, hoje, por exemplo, que a gente vai falar bastante da indústria, né, dos desafios da indústria, eu acho que serve como insights, como, né, nossa, eu não vou pegar esse caminho que talvez eles erraram ou que eles podem dar uma dica. Então, é isso que eu acho que é muito rico pra gente. Legal. E, meu amigo, cara, se apresenta um pouquinho. Fala um pouquinho tanto do Juliano como da EGE, a empresa que você é CEO. Sim. Hoje que a gente tem muito orgulho de ser cliente Silveira aí. Mas fala um pouquinho pra gente do ecossistema, da sua questão técnica para abrir o caminho aí por onde a gente vai seguir esse bate-papo aqui. Legal, vamos lá. Bom, sou o Juliano Baieiro, né? Sou casado com a Adriana, tenho 2 filhos, o Nicolas e o Enzo. Moro em Jundiaí, São Paulo, né? E a minha empresa está lá, a nossa matriz está lá. E a gente tem outras 2 unidades. Hoje eu sou o CEO, né? Estou como CEO da EGE. Legal. A EGE Soluções, né, é uma empresa de engenharia, automação industrial e tecnologia voltada para a redução de desperdício na indústria. Legal. Tá? Então, desde o começo, desde o início da empresa, né, a gente trabalha com redução. Começamos, a princípio, com a parte de consumo de energia elétrica. Legal. E aí voltado para a sustentabilidade. Depois a gente foi agregando outros setores, né, na nossa empresa aí, voltado para a segurança de pessoas e dados, né? Voltado para a questão da indústria 4.0, né? Toda a parte de inovações, a TI industrial, né? Então, ao longo dos anos a gente foi colocando outras áreas aí para ajudar, né, auxiliar a indústria não ser só mais produtiva, né? Que eu acho que quando a gente começou, a gente tinha muito isso, a gente sabe que a indústria no Brasil tem passado por isso, né? Sempre a questão do apelo sempre para produzir mais com menos. E aí se deixou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Se deixou, acho que 3 coisas importantes, que é pensar em ser uma empresa mais segura, ser uma empresa mais sustentável e ser uma empresa mais inteligente. Que na verdade, né, esses 3 aí vai ajudar muito a indústria a reduzir o desperdício. Legal. E esse caminho da EGE eu acho que fez muito sentido aqui na minha cabeça, pensando no caminho que a gente vê aqui as indústrias clientes da Silveira trilhando. Porque a indústria, por si só, na parte contábil, fiscal, ela tem margens apertadas, né? Então o desafio de ser um industrial, é assim a palavra mesmo? Ser um industrial no Brasil, ela passa por uma carga tributária
absurda, né? Sim. Desafios onde se você não tiver produtividade, de fato a sua margem já era, né? E eu acredito que vocês vieram, lógico, para sanar essa primeira dor, que eu acho que é a mais impactante para o empresário, né? Bolso, prejuízo, ele sai correndo para tentar achar toda e qualquer solução que possa ter no mercado, né? Na verdade, assim, eu trabalhei muito tempo no corporativo. Sim. E eu tive a experiência e a oportunidade, né, de trabalhar em vários lugares do mundo, né? Então, eu passei em 17 países. Legal. Fazendo trabalhos voltados para a redução de desperdício na indústria. E eu entendo hoje, né, que o Brasil está muito longe, principalmente dos países de primeiro mundo. Sim. E o que acontece por muito tempo na indústria... o Brasil trouxe o refúgio de máquinas e equipamentos do resto do mundo, né? Hoje mudou muito isso, até com a vinda, né, de empresas multinacionais. Mas aconteceu por muito tempo isso. E aí, você imagina, você trazendo refúgio, máquinas, né? Você trazendo máquinas que já são usadas, né, e muitas vezes já são muito obsoletas, né? A dificuldade de produzir era muito grande. Então, sempre a prioridade foi a questão de pensar só em produtividade. Sim. E produzir a qualquer custo. O que é produzir a qualquer custo? Não tem problema se tem um acidente, né? Não tem problema se vai afetar o meio ambiente, né? A ideia é produzir. Sim. E isso de uma forma, assim, né, até a questão de sobrevivência, né? Sim. Que nem você falou, cara, tenho que produzir porque eu preciso pagar a conta para depois eu pensar em sustentabilidade. Né? Exatamente, depois pensar nessas coisas. Sim. Mas a gente sabe, né, o quanto de oportunidade, o quantos ganhos tangíveis tem relacionado a isso. Perfeito. Né? Então, eu acho que hoje, né, o Brasil está tendo a oportunidade de mudar um pouco isso. E aí a gente também tem aí um pouco de uma pressão, né, do governo, porque chegou um momento que segurança de pessoas começou a afetar a questão do custo do governo para manter isso. Por habitante, né? O negócio vai explodindo, né? Exato. Quanto você gasta de saúde por um habitante? Aí tem uma pressão global em relação à sustentabilidade. Né? Então não é mais só o governo brasileiro, mas o governo brasileiro está sendo pressionado pelo resto do mundo para pensar em sustentabilidade. Aquele G20, eles têm certeza que a Amazônia é deles, né? É isso. Não é? Aí o Brasil é o pulmão do mundo e é o alimento do mundo e todo mundo fica aqui pressionando o governo, independentemente se é direita ou esquerda, né? É isso. E as empresas acabam tendo essa responsabilidade maior ainda, né? Exatamente. E aí quando você fala em produtividade, né? Sempre produtividade era questão urgente. Só que aí quando você fala assim, a questão de segurança de pessoas é importante só, mas não é urgente. Né? E aí tem a questão de quando vem a indústria 4.0, vem a questão de inovação, né? De Big Data, de coleta de dados. Aí a gente vem também com a parte de segurança de dados. Sim. Porque aí é nesse momento que as empresas falam, tem que entrar na indústria 4.0 para eu continuar sendo... Proteger, blindar isso aí também. E a indústria 4.0 ela tem trazido nas empresas do mundo muita questão de aumento de produtividade. Sim. Né? Só que aí o brasileiro vem que a gente fala de puxadinho digital. Boa! Quem conhece o puxadinho aí não é brasileiro. Quem não conhece não é brasileiro. O que é a questão assim? Mas isso é muito caro de implementar, né? A indústria 4.0 é muito caro. Mas você tem que ter uma coleta de dados. Então puxa um cabinho lá, vamos implementar isso. E aí as empresas começam a ficar vulneráveis em relação à segurança de dados, né? E a gente sabe o quanto a gente tem aí de desperdícios voltados, né? A gente tem empresas eu acho que tem ralo, né? Tem empresas que têm prejuízos de bilhões de reais quando você tem uma invasão cibernética. E indústria, eu acho que por si só, a gente vê muito aqui até em parceria com empresas jurídicas de marcas e patentes, a questão de propriedade industrial e tal. A indústria tem essa especificidade, né, cara? Então o vazamento de dados, não só o pessoal, sim, mas os segredos industriais e tal, são muito sensíveis para a indústria. Exato. Né? E agora tem várias normas. Então, na verdade, assim, o governo foi, de alguma forma,
ele foi obrigado a incentivar as pessoas a falar assim, ó, segurança de pessoas agora não é mais só importante, é urgente. Porque eu estou criando normas, né? Então aí vem NR10, NR12, essas normas que elas são requisitos legais. Sim. Né? Não é mais só uma... só estão falando, pensar nisso, porque né, tem um bem-estar dos funcionários, mas tem requisito legal, precisa entregar algumas adequações. Sim. E tem uma coisa interessante aí, porque eu acho que as empresas brasileiras, elas pouco usam os benefícios fiscais que tem para implementar projetos dessa magnitude. Perfeito. A gente estava falando até um pouquinho disso nos bastidores aqui, né, Juliano? Como é pouco explorado, né? Exatamente. Então, acho que assim, tem uma oportunidade, né? E aí, você tendo uma empresa por trás, né, um escritório de contabilidade, igual o Silveira, né, que tem conhecimento disso, você consegue muitas vezes fazer uma implementação que vai te ajudar muito internamente, vai deixar a indústria menos vulnerável e sendo subsidiado pelo governo. Exatamente. A gente estava falando até da própria questão mesmo do pesquisa e desenvolvimento, né? Exato. Toda e qualquer empresa lucro real, ela pode ter o seu departamento ali de pesquisa e desenvolvimento, mesmo que seja terceirizado, para que ela aproprie essas despesas como benefício. Além de outros benefícios, tem muito na área de energia e tal, que o brasileiro ele fica com medo, a gente estava até falando disso nos bastidores, ele fica com medo de aproveitar o benefício, que é lei, que é regra, porque ele fica com receio de ser fiscalizado, ou com receio de acharem pelo em ovo, né? Vamos pensar assim, como ele falava, eu tento fazer tudo certinho, mas como a legislação é tão complexa, eu erro numa curva, eu passo reto e dou no muro, né? E muitas vezes a empresa é formal, ela é responsável com os tributos dela, e mesmo assim, isso aqui é na prática do Silveira, mesmo assim tem clientes que falam assim, cara, não vou mexer com isso não, cara. Sim. Deixa eles quietinho lá, que tá indo tudo bem, mas muitas vezes, né, cara, a gente fala que na questão de gestão tem coisas que o dinheiro, a empresa não aceita tolerância, né? Não é muito tolerante. Então, se você deixar um ralo aberto ali, mesmo que seja um benefício que você deixa de tomar posse, né, apropriar, cara, tá fazendo falta de alguma forma, né? Você tá tirando do bolso de alguém, né? Ou pode ser de um empresário, pode ser do empresário, pode ser de uma pessoa que ele vai promover, né? E você falou muito isso, assim, até tem a NR1 agora, que ela trouxe muitas doenças psicológicas, né? Psicológicas. Para dentro de doenças trabalhistas, né? Então, assim, cara, pra você ver o nível onde a cobrança tá vindo tudo congelado. E aí vem essa questão da pressão, né? De muitas vezes são empresas que aí tem um negócio legal, né? Eu vejo que assim, aí a empresa começa a pressionar o funcionário pela produtividade, mas eu preciso ser mais segura também, mais verde, mais inteligente. Aí isso acaba tendo uma pressão em excesso de algumas pessoas, e aí você começa a ter alguns problemas sérios aí relacionados ao emocional, principalmente, né? Perfeito. E eu acho que o emocional é muito importante, eu acho que qualquer empresa, né? Sim. E a gente vê essa questão, né, essa diferença entre urgente e importante, né? Quando eu cheguei aqui hoje, né, eu vi, acho que todo o cuidado que vocês têm, né, para receber o cliente, o quanto vocês deixaram um ambiente, né, organizado, né? Então a gente vê que vocês têm aqui uma parte de processo muito bem feito, né? Cuida muito bem das pessoas, mas isso custa. Sim. Isso custa. E muitas vezes a conta não está fechando, como é que o cara vai investir nisso? Exato. Né? Então aí, o que acontece? Mas para vocês entenderam a importância disso. Porque se você olhar simplesmente assim, eu vou ter que... Ou eu coloco a pressão nas pessoas aqui para entrar num processo, ou eu crio um departamento específico para isso, né, para criar processos, procedimentos, tal... Né? E aí você pode ter uma pressão ali excessiva nas pessoas e gerar alguns pontos. Mas hoje você vê quanto é importante, né, ter esses processos, ter isso muito bem definido e o quanto você cresceu com isso. Né? E você tem um monte de ganhos intangíveis ali, né? Porque quando você for fazer a conta, a conta não fecha. Mas aí quando você começa a implementar e você começa a ver o quanto de intangível tem naquilo, você fala, opa, eu preciso investir mais nisso.
Eu achei legal que eu vi uma frase esses dias aí, até de um mentor espiritual, de um pastor, eu não lembro, de um padre, eu não lembro quem que era, mas falou assim, cara, quando cabe na planilha, não é Deus que está tomando a decisão. Quando cabe na planilha é você. E aí você não está seguindo talvez um chamado, alguma coisa desse sentido. Sim. Você tem que ter sempre uma linha escrito milagre, né? O empresário normalmente não tem essa. Falou, não, eu acho que vai caber aqui, vai dar certo, bora. Mas assim, eu acho que nesses pilares que a gente falou, sustentabilidade, a parte segurança, o bem-estar do colaborador, o verde aí também, né, a questão ecológica. Eu vi um cara falando uma coisa muito legal, a gente tem uma razão social, né? Não é uma razão empresarial, o nome da empresa é uma razão social. Mas ela poderia ter assim, ó, eu sou indústria de tecnologia 4.0 e tal. E aí tem mais uma cláusula dizendo qual que é a sua responsabilidade ecológica. Exato. E qual a sua responsabilidade com a sociedade, né? Assim, tem em vez de não só um objetivo, só uma atividade, né, econômica, mas você ter mais 3 cláusulas ali no contrato social onde você se compromete com a sua equipe, se compromete com o meio ambiente e com a sociedade, né? Então assim, seria legal, né, cara? Você fala assim, e aí talvez fica uma dica, talvez vincular isso, quanto mais você fizer isso, você tem uma bonificação de imposto aqui para estimular as pessoas a fazerem, porque custa caro mesmo, assim, quem você falou, um processo de segurança, de ecologia, de sustentabilidade, custa. Você precisa de processo, muitas vezes você vai precisar de um departamento para cuidar desses detalhes. E você vai estar fazendo isso só por lei, fica muito difícil, né? O pessoal faz de qualquer jeito, né? Mas eu vejo assim, eu visitei uma empresa, né, 2 semanas atrás, né? E a empresa está assim, tá? Uma empresa de grande porte. É uma empresa que ela assim, é a maior do segmento no mundo. Só que ela, nos últimos 2 anos, ela trabalhou para ser vendida. Então, o que aconteceu? Ela precisava, de alguma forma, ser lucrativa. Sim. E para a empresa ser lucrativa, sai cortando. Né, a curto prazo, para ela ser lucrativa, o que ela faz? Ela corta tudo. Só que o que ela vai fazendo? Ela vai depreciando a fábrica. Que tira do outro lado também, né? E aí vira um caos. Só que beleza, Perfeito. A princípio você acha que é mais lucrativo. Mas a médio e longo prazo, a conta chega. E o que ela fez? Ela fez isso. Então tinha um CEO que ele teve essa iniciativa de, não, vamos cortar tudo para essa empresa ser lucrativa. Depreciou, ela foi vendida e agora quem assumiu falou, não era isso que eu achava. Eu preciso mudar isso. E aí eu dei o exemplo para eu estava até falando com um gerente de planta, né, nessa visita, e eu falei para ele, assim, quem conhece São Paulo, você pegar o trem e o metrô, são as mesmas pessoas, com comportamentos diferentes. Pois é. Então lá no trem, ela suja, ela picha, ela destrói. Só que no metrô ela não faz isso, porque o ambiente traz algo diferente para ela. E é o que exatamente acontece nos países do primeiro mundo, né? Exatamente. Então trazer esse ambiente, você imagine. Nossa, quando eu entrei aqui, eu senti um ambiente totalmente agradável. Ninguém vai deteriorar ali, né? Ambiente para deteriorar, vai entrar para cuidar. Exatamente isso, né? cara. Porque você entra num ambiente que mostra assim, ó, puta, aqui a gente se preocupa com o seu bem-estar. Perfeito. E na indústria tem muito isso. E a indústria, quando ela pensa na segurança das pessoas, quando ela pensa na sustentabilidade, né? Quando ela pensa em ser mais inteligente para trazer... Eu falo muito da questão de ser eficiente e eficaz. Né? O que é uma empresa pensar em ser eficiente? Ela trabalhar para zero desperdício ou zero perdas. E eficaz? Trabalhar para as pessoas ter mínimo esforço. Legal, muito bacana a definição. Mínimo esforço para fazer aquele trabalho. O impacto vai ser geral, né? Aí você fala assim, não, mas as pessoas têm que, por muito tempo tem aquela questão, né? A pessoa tem que vir aqui, ela tem que sofrer, ela tem que arrancar a carne. É obrigação, ela não dela. sei o quê, Aperta que sai mais um caldinho. Quanto mais ela trabalhar, quanto mais ela sofrer, mais ela está se pagando. Uhum. Não. Ela pode ser mais produtiva
trabalhando de uma forma mais racional, uma forma mais tranquila. Um ambiente mais funcional. Um ambiente mais funcional. Perfeito. Então não precisa arrancar carne de ninguém, não precisa arrancar o sangue de ninguém. Hoje eu acho que até funciona ao contrário, não é? Funciona ao contrário. O cara vai lá e dá aquela quebradinha na máquina assim, opa, escapou o dedo aqui. Não é? Isso. Aí tá uma linha de produção inteira jogado fora lá. Isso aí. E aí o cara... Então assim, cara, porque assim, a empresa não me olha, não olha, né? Não olha pra mim. Não tá preocupada com isso, né? Não tá preocupada com segurança. Ô, Juliano, fala um negócio pra gente, cara. Você desenvolveu um método, cara, o método 3S. Entendeu? Conta pra gente aí, cara. Você que tem todo esse know-how, um know-how internacional. Da onde surgiu essa ideia? As pessoas têm que, por muito tempo tem aquela questão, né? A pessoa tem que vir aqui, ela tem que sofrer, ela tem que arrancar a carne. É obrigação, ela não né? sei o quê, Aperta que sai mais um caldinho. Quanto mais ela trabalhar, quanto mais ela sofrer, mais ela tá se pagando. Não. Ela pode ser mais produtiva, trabalhando de uma forma mais racional, uma forma mais tranquila. Um ambiente mais funcional. Um ambiente mais funcional. Perfeito. Então não precisa arrancar carne de ninguém, não precisa arrancar o sangue de ninguém. Hoje eu acho que até funciona ao contrário, não é? Funciona ao contrário. O cara vai lá e dá aquela quebradinha na máquina assim, opa, escapou o dedo aqui. Não é? Isso. Aí tá uma linha de produção inteira jogado fora lá. Isso aí. E aí o cara... Então assim, cara, porque assim, a empresa não me olha, não olha, né? Não olha pra mim. Não tá preocupada com isso, né? Não tá preocupada com segurança. Ô, Juliano, fala um negócio pra gente, cara. Você desenvolveu um método, cara, o método 3S. Entendeu? Conta pra gente aí, cara. Você que tem todo esse know-how, um know-how internacional. Da onde surgiu essa ideia? Conta um pouquinho da base dele pra gente aí, pra gente conhecer. Legal, né? Então, o que a gente faz? Né? A gente vem trabalhando nessas três vertentes, né? Que é a parte de segurança, sustentabilidade e smart industry. Né? E a gente vê a importância, né, de cada vez mais as pessoas pensarem nisso. Aí eu escrevi um livro contando as minhas experiências, né, voltadas a projetos dos 3S. Legal. E aí a gente vem trabalhando em cima dos 3S. Né? Então o que acontece hoje? Né? As empresas e as pessoas que estão nas empresas, elas sabem da importância disso. Sim. Mas tem muitos projetos hoje que começa e não termina. Que fica pro meio do caminho. Só que aí a imagem que passa pro time é uma imagem muito ruim. Poderia ser só de cabeça assim, falar o prejuízo. Não, mas o prejuízo para aquela equipe, frustração, negócio. O meu sonho não vai acontecer, então. Exatamente. Então o que acontece? Muitas vezes eu fui numa empresa, por exemplo, que ela colocou robô em todas as linhas. Só que o robô tá parado lá há 2 anos. Aí as pessoas olham e falam, quanto perdeu de credibilidade para aquilo. Sim. Então as pessoas, assim, tem muitas pessoas com várias ideias, mas começa várias ideias para deixar a empresa mais segura, mais verde, mais inteligente. Mas muitas vezes assim, vou começar esse projeto, se não der certo, aí a empresa investiu o dinheiro, não teve o retorno. Sim. Né? Então tem muito essa questão dessa preocupação. Tem muitas pessoas antigas que falam assim, ei, cara, sempre funcionou assim, né? Por que a gente vai mudar esse negócio? Sim. Né? Então, e aí continua com aquele sofrimento ou aquela rotina que já acostumou, que é a zona de conforto dela, né? Sim, sim. E aí sair da zona de conforto e ir pro desconhecido, mas e se não der certo? Tal? Então tem muito esses pontos. E como a gente tem trabalhado aí ao longo desses anos em projetos que a gente consegue avaliar e entender o que vai dar certo, o que vai se pagar, o momento da empresa, porque isso é muito importante, Perfeito. sabe? Hoje a gente vai em empresa e fala assim, eu quero montar uma inteligência artificial, não sei o que e tal, mas não tem nem os dados. Cara, eu falei um pouquinho isso antes aqui com o Thiago Augusto, né, sobre vendas. Sim. E ele falou exatamente isso. Cuidado com alguma dica, por exemplo, assim, você coloca o melhor, o mais alto, caro e tal, só que não era o momento. Não é o momento. Você não precisava de tudo aquilo. Você não tem maturidade para aquilo. Eu achei muito que analogia assim, cara. Ele falou, cara, coloca o CRM mais completo do mundo. Cara, você precisa procurar. Você precisa mapear a demanda e conversão. Isso vai ainda no Excel. Você não precisa gastar $500 000. É isso. Para uma implantação de um robô, talvez. É isso aí.
que a maturidade ainda não veio, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Indústria 4.0, a gente tem a maturidade da Indústria 4.0. Então, Legal. o que é? O primeiro passo é a informatização. Você tem as informações? Você tem os KPIs? Dados, né? Você tem os dados? Você sabe o que você tem que medir? Você sabe o que é mais importante? Entende? Você sabe o que realmente faz a diferença? É um trabalho muito mentoria, né, cara? Isso é a primeira coisa. Depois a gente vai para a conectividade. Como que eu conecto isso para puxar esses dados? Depois eu vou para a visualização. Como que eu visualizo isso? Depois eu vou pensar em preditiva, autonomia. Então é um caminho que você tem que percorrer. Perfeito. Não é você pensar lá, o cara está pensando em autonomia. Pô, se você quer implementar um projeto de autonomia, mas você não tem nem a informatização, não tem nem os dados, a chance de você colocar muito dinheiro, muito esforço, deixar todo mundo louco, sim, gerar um monte de prejuízo, implantar um pânico, pressionar todo mundo. Aí o que acontece? Aí você tem uma equipe lá que precisa manter a máquina em condição básica. O arroz e feijão. Tem que fazer o arroz e feijão. O arroz e feijão bem feito. Que nem isso eles estão fazendo. Aí você está pensando e falando, não, agora é o seguinte. Além de você não estar conseguindo fazer o arroz e feijão, agora eu vou te dar um negócio aqui que é um rodízio completo, sim, não sei o que, tá lá, com vários pratos complexos, sim, não sei o que. Não, mas peraí. Né? Calma, né? Calma. Vamos entender qual que é a maturidade que nós estamos. Qual que é o próximo passo, né? E isso tem para todos. Quando a gente vai falar assim, a gente chega numa empresa que a empresa fala assim, ó, tem que implementar NR12. NR12 é a norma regulamentadora 12 que está relacionado à implementação, adequação de máquinas e equipamentos que tem partes em movimento. Tá. Tipo, então, é muito mais correlacionado à segurança. Segurança. Tá. Mas tem lá um rolo em movimento que a pessoa vai lá e coloca a mão lá e se machuca. Sim. Então você tem que enclausular ele, você tem que proteger para a pessoa não ter acesso àquilo. Uhum. E aí tem um negócio, uma história interessante também, que eu participei de um projeto que a indústria teve 2 acidentes fatais no ano. Em um ano. Pô, altíssimo, né? E aí, assim, um acidente fatal em partes em movimento. E aí eu fui para ajudar nesse projeto. Fazer o diagnóstico ali. E aí teve uma pressão lá do Ministério do Trabalho, Ministério Público e tal, e estavam no calcanhar ali. Paralisou a empresa inteira. E aí tivemos que fazer toda a parte de adequação. Cara, isso gera você imagine, para uma cadeia produtiva inteira para fazer uma adequação. Nossa. E aí, cara, você pode estar falando de medicamentos, você pode estar falando de alimentação, você pode estar falando de saúde e alimentação, que é o básico, né? Então, assim, não dá para brincar, né? Se fosse só a roda do carro é uma coisa, mas pode ser a roda do ônibus, a roda do, né, que leva os filhos na escola, pode ser, né? E aí você imagine o prejuízo que é isso para a indústria. Sem falar o que ela, imagine, ela tá passando isso. O cliente dela está sabendo por que ela paralisou. O ecossistema dela inteiro ali é prejudicado. É inteiro. E isso é muito interessante porque, assim, eu acho que as empresas relutam. Como que você vê, assim, hoje, se você olhar para um cenário de várias empresas, né, no mundo que você trabalhou, que você fez projetos, elas estão de fato, aí eu estou falando do princípio lá, né, propósito, elas de fato mergulhando nessas regras que exigem isso, ou ainda tem muito de fazer por fazer? Eu acho que assim, as indústrias estão entendendo que isso realmente faz a diferença. Fica mais fácil elas comprarem a ideia. Isso. E o que acontece? Um ponto é o seguinte, está vindo top-down. O que seria o top-down aí? Então, o top-down é o seguinte, o CEO da empresa, ele está preocupado com isso agora. Ele é mais o defensor da cultura, dos princípios, exatamente, né? Não então, é da produção e só da venda. Então, antes você tinha ali, o time de engenharia sabe que é importante e tal, não sei o quê, mas, cara, não é tão importante isso lá para cabeça alta, nível, né? Então tem que vir de lá para cá, né? Exatamente. E o que acontece? Você pega, por exemplo, a gente hoje faz trabalho com TI industrial, mas você tem o TI corporativo. Sim.
TI corporativo está lá toda a parte financeira da empresa. Sim. Né? Sim. Que é extremamente importante lá para o CEO. Sim. O TI industrial está lá para fazer toda a parte de indústria 4.0, tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Quando o CEO ele vai liberar uma verba para TI corporativo, ele libera 20 milhões, 30 milhões. Não, tá tranquilo, é isso mesmo, porque eu tenho que proteger lá, tá cuidando da parte financeira da empresa. Quando ele vai liberar para o TI industrial, ele fala, não, peraí. Mas, cara, assim, eu preciso investir em máquina. Mesmo? Eu preciso investir em máquina. Sim. Não na parte de ter uma base ali para coletar dados. Então, assim. Então, existe ali uma questão de entendimento. Cara, você precisa investir realmente nisso. Sim. E a mesma coisa relacionado a quando a gente fala em segurança e sustentabilidade. Por muito tempo eles ficaram reativos em relação a liberar a verba para investir naquilo. Não, Sim. em máquina eu invisto. Agora, para melhorias relacionadas a isso, eu não estou fazendo não tá não tô vendo muito deixa isso. Pro ano que vem. Exatamente. Só que eles entenderam que isso vai trazer benefício financeiro. Eles começaram a mergulhar nisso. E aí eles começaram a liberar investimento para isso e começou a ser importante e urgente para eles. E aí eu acho que o dado vai melhorando, aí os caras falam, acertei. Exatamente. Né? Exatamente. Aí começa o resultado a estimular o investimento. Exatamente. Talvez. É isso, né? Que é um ciclo começa... vicioso positivo. Exatamente. É um ciclo virtuoso. Ciclo virtuoso, exatamente. Sim. Então eu acho que está acontecendo muito esse movimento. E tem aquela questão, né? De produtividade é mais importante, né? Então vamos priorizar a produtividade. E aí quando libera para fazer um projeto ou outro não dá certo. Então ele não vê um retorno sobre aquele investimento. Sim. Porque de repente não tinha empresas preparadas para nem dar o suporte. Não era o momento. Não era o momento, tal, não sei o quê. E isso está mudando, porque agora você tem mais tecnologia, as tecnologias estão mais preparadas. Quem fala mais dados, né, cara? Ele entende, muitas empresas já entendem que precisa respeitar a maturidade. Né? Como que eu faço? Quando o NR12 começou a pegar forte no Brasil, porque assim, o que mais você tem acidentes fatais é em máquinas em movimento. Sim. O governo ele separou o Brasil em várias partes, e na região sudeste, por exemplo, é máquinas em movimento. Sim. Aqui na região nordeste é outra coisa. Mas começou a investir, o governo começou a pressionar muito a parte de máquinas e equipamentos. Porque é questão de fiscalização, intensificar a fiscalização, protocolo, exatamente, dessa forma, né? Porque é onde você tem mais acidente. Sim. Né? E eles têm esses dados, né, cara? Porque as pessoas talvez não entendam, é que assim, a folha de pagamento lá, que é uma função talvez assim, da Silveira Contabilidade, do contador ou do DP do cliente, ela tem que subir atestado, tem que subir CID, tem que subir tudo. Então, na verdade, o cruzamento financeiro, não é só o cruzamento financeiro que acontece, né? É importante a gente puxar esse dado, porque a quantidade de afastamento, porque foi afastado, o cara cai assim, na base do governo. É só ele apertar um clique lá e falar, quem tem mais isso em tal região, eu vou intensificar a fiscalização. Bem isso, né? Não é assim, não é que alguém vai correr atrás de você para descobrir, não, eles já sabem. Exato. Né? Só que aí o que acontece? Em 2014, o governo falou assim, quem não se adequar. Na verdade, em 2010 mudou a norma. Sim. E o governo falou, quem não se adequar até 2014 vai começar a tomar multas por isso. Chegou em 2014 e ninguém fez nada. E aí o governo começou a fiscalizar. Sim. O que aconteceu? Começou todo mundo querer sair fazendo agora. Tem que se adequar. O que aconteceu? Você não seguiu um passo a passo. Ouviu? Cara, desce lá, faz o que tem que fazer. O que aconteceu? Começou a cair produtividade. Começou a não dar certo. Um monte de projeto tinha que refazer várias vezes. Aí, um software mal implantado. Não, peraí. Aí o governo falou, não, peraí. Eu não posso pressionar, mas eu tenho que pressionar para ele entender se ele está fazendo algo relacionado àquilo. Sim. Por quê? É muito caro você fazer uma adequação. Ou seja, a norma, antes de 2010, a NR12, ela era uma página. Depois ela virou 100 páginas. Aí o empresário brasileiro fala assim, cara, olha o tamanho do meu custo, né? Porque agora eu tenho que seguir 100 páginas, além de vender, além de produzir, além de tratar bem as pessoas. Aí o que acontece? O que o governo faz hoje? Ela chega lá e fala assim, você tem NR12? Não. Você tem apreciação de risco? É a primeira parte.
Aí tem. Você tem conceituação de segurança? Você tem projeto? Você tem a implementação? Você tem validação? Você tem capacitação do time? Então você tem vários passos a percorrer. Ou seja, e você tem que empreender ir não é para amadores. Então você tem que ir caminhando. Então não precisa fazer tudo uma vez. Porque senão, se você fizer tudo uma vez, a chance de não dar certo é grande. Mas Sim. você tem que ir caminhando. Quando você começou a implementar aqui processo de pessoas, né? Você não foi lá no... Você não via o negócio rodando. Você não foi lá no acelerador, fez o treinamento, chegou aqui, não, agora eu vou implementar tudo uma vez. Gente, a chance de não dar certo é foram grande. Foram 3 né? dias. Só 3 dias, depois uma semana estava tudo resolvido. E é assim, só começou, né, Juliano? E é exatamente o que acontece na indústria para algumas coisas, né? Para esses processos que tem. Cara, eu tenho que caminhar. Então, cara, eu vou fazer uma apreciação de risco e eu vou caminhando com isso. Então, hoje, eu acho que respondendo a sua pergunta hoje eu acho que tem o nível de consciência, e aqui é um espaço legal também para a gente falar sobre isso. Sim. Né? O nível de consciência está melhorando muito, principalmente de quem tira o dinheiro do bolso para implementar projetos dessa magnitude, né? Perfeito. Porque você entende agora a importância disso, sabe? Sim, sim. Então eu acho que tem evoluído muito. Eu lembro quando que eu implementei nessa indústria que eu comentei, né, relacionada a esse acidente, eu fui apresentar esse projeto na Holanda depois. Olha que legal. Cara, eu cheguei lá, fui apresentar, achando que eu ia abafar. Sério? Que ia ser espetacular. Se eu jogar pra cima. Cara, fogos. Tem uma norma global que chama OSHA, né? Sim. Que o mundo inteiro... É a base, assim. É a base dela. E a NR12 ficou muito melhor que a OSHA. Muito mais completa. Quando eu apresentei, todo mundo ficou assustado. Sério? Falou, Juliano, lá no Brasil o pessoal pula na frente do carro numa rodovia? Cara, ô Juliano... Por que acontece? Cara, se tem uma máquina que ela tá produzindo e tá em movimento, alguém vai colocar a mão lá? É você falar assim, ó... Não faz sentido, né? Eu falei assim, cara, no Brasil, assim, o brasileiro é bem criativo. Você teve que mais se explicar. E a criatividade cria disciplina. E aula de cultura. Não, você lembra aquela questão que brasileira que a gente conversou no começo? É a seguinte, cara, não vinha máquinas refúgio de outros países? Já meio quebrada, já com uma ponta ali para matar alguém. alguém. O empresário chegava e falava assim, viu, tem que produzir. Bota para rodar. O cara falava assim, viu, se eu tiver que dar o sangue aqui, se eu tiver que rodar um negócio na mão, tiver que entrar na máquina, com a máquina em movimento, o cara acaba criando confiança nisso. Mas assim, a gente tem no Brasil ainda uma oportunidade gigantesca relacionada a essa questão de disciplina, principalmente preocupado em segurança. Sim. No trânsito, cara, às vezes você tem aqui uma faixa de pedestre aqui e a pessoa passa a 20 metros nela, lá, né? E fala assim, você não andou um pouco mais para passar na faixa de pedestre. Aí você fala assim, não vamos passar na faixa de pedestre porque o carro não para mesmo. Então se eu for na faixa de pedestre e se eu for 10 metros para lá, não muda muita coisa, porque o carro não para mesmo. Aí você vai nos Estados Unidos, por exemplo. Cara, tem uma faixa de pedestre, independente se está passando pessoa ou não, você tem que parar. Tá no outro quarteirão, o cara já para, né? Você tem que parar. Entende? Porque a faixa de pedestre eu paro e vou. Né? Às vezes, né, você tem, somente cidades, tal, dependendo de onde você estiver, você não para nem não pare. Sim. Você olha, não está passando um carro, você vai. Né? Então, eu acho que tem essa questão, né, da cultura também que a gente tem que trabalhar muito com leve isso, ainda, né? Cara, isso aí foi fenomenal. Eu até uma vez eu ouvi uma reflexão, eu não lembro de quem era, mas que era assim, na verdade o excesso de lei, ele é uma carência cultural. Né? Então assim, a gente podia ter só os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher alheia. Cara, o resto de um monte de crime do Código Penal não ia existir. Entendeu? Mas tem que fazer um Código Penal dessa grossura, entendeu? Verdade. Porque você não segue
os 10 princípios. Sim. Né? Então, assim, é uma doideira isso, né? Porque que poderia ser muito também mais simples, né? E que muda com uma certa frequência, né? Alguém rouba, mas pra que ter... Se é roubo, se é furto, se é não sei o quê, se é qualificado, se não é qualificado, se tem redução de pena, tem uma... Não, mas roubam? Sabe aquele negócio? Parece besteira, mas causa uma reflexão geral aí, né? E é uma questão cultural mesmo, né? É uma questão que a gente tem que trabalhar. Mas assim, eu acho que essa questão da globalização, que essa questão, né, a informação, dessa informação correndo muito rápido, rápida, né? Eu acho que a gente vem melhorando muito, né? E eu acho que isso tem criado aí um nível de consciências para a gente ser um país mais competitivo, né? Deixa eu aproveitar e tirar umas dúvidas aí, aproveitando o seu know-how mundial, né? A gente sempre ouviu falar muito que o Brasil é um país das commodities, né? Que não tem margem. Que é um país da produção de mão de obra barata, né? Apesar de mão de obra não estar barata em nenhum lugar do mundo, né? Mas no Brasil ainda continua, como na China e tal, acaba sendo então o que mandam para cá, né? Aquilo que tem menos valor agregado, e o que tem valor agregado ainda está lá, pensando em equipamentos industriais, na Alemanha, naqueles cantos ali, continua assim, né? Pensando em indústria num geral, o que você ouve disso? Ou tem a China despontando, ou o Fábio hoje está meio que misturado. E como está o Brasil nesse cenário, entendeu? Eu acho que assim, o Brasil ele se tornou, acho que o país do commodities por questão do quanto a gente tem de recursos naturais para produzir. Seria inevitável mesmo, né? Exatamente. Para produzir a matéria-prima que o mundo inteiro vai usar, né? Mas assim, eu tive na China em 2019 a última vez, né? E lá eu conversando com o dono de empresa, né, eu sempre comentava sobre isso, né? A China ela é um país que ela produz com uma margem, de uma forma bem competitiva porque a mão de obra dela é barata. Mas não é bem assim. Olha. Né? Falam que lá é uma imersão assim absurda de explosão mental, né? Assim, eu acho que o que tem, na verdade, o que a China fez foi, né? E isso, aquele empresário que ele me explicou foi o seguinte: a China ela fez um projeto de 20 anos, tá? E esse projeto 1/3 da população do mundo tá lá. E a China vai bancar o mundo por 20 anos. Certo? Então acontece, hoje, por exemplo, lá internamente, você vai comprar um iPhone lá. Sim. É muito mais caro que no resto do mundo. Mas, o que ela faz hoje? Imagina esse copo aqui. Para ele produzir lá, custa $1. O que eles fazem? Vende esse copo, o custo da produção é $1. Ela vende esse copo a 50 centavos para o resto do mundo. E internamente, ela cobra $2. Então, a China vai bancar o resto do mundo por um período. Só que você imagine que a 50 centavos ninguém no mundo vai conseguir produzir. E aí o que vai acontecer? Todos os copos do mundo vão ser produzidos na China. E quando ela tiver isso, toda a matéria-prima, ela vai comprar matéria-prima. Depende dela. Porque você veja só. Ela é o comprador. Ela é comprador. Então a matéria-prima... O principal comprador do mundo. O principal comprador do mundo de matéria-prima para fazer copo é a China. E aí, quem dita a regra de quanto vai pagar da matéria-prima é ela. China. E aí, daqui a pouco ninguém mais fabrica isso. Só ela está fabricando. Então, quem dita a regra de quanto vai custar o copo depois? Cara, é legal essa construção, entende? Hein? Então, você imagine que ela, por um período, vai centralizar a produção de muita coisa no mundo, que é o que está acontecendo. E que é o que aconteceu. E aí, por isso que essa questão de alguns produtos, você ter lá essa questão dessa guerra comercial que tem. Porque não dá pra competir. Porque isso realmente aconteceu. Pô, cara, a China tem muito... A China dominou o mundo do commodities do mundo, porque agora quem produz é a China, a maior parte das coisas que produz. E não é só o commodities, porque agora ela compra
o commodities do mundo inteiro, então ela tem o poder de compra. E a China tem a questão de toda a indústria chinesa, 50% é do governo. Então, quem compra, se é todas as empresas ou todas as indústrias, tem um sócio, né? Tem um sócio, o mesmo sócio. Então, quem está comprando é o mesmo também sócio. Dita então, as regras. O poder de compra é muito grande. Também está lá. E aí dita a regra. Aí, o que acontece? Ninguém mais produz. Se ninguém mais produz, quem tem a tecnologia para produzir? A China. Ela que vai se melhorando automaticamente. Ela que detém a tecnologia. Então, ninguém vai conseguir mais, porque como ela foi melhorando a tecnologia, ninguém mais consegue produzir. E aí, essa guerra fiscal, ou essa guerra comercial no mundo, a gente fala assim, não, peraí, agora eu não vou mais fazer a caneca a 50 centavos, agora custa $2. Entende? Então, tem todo esse mecanismo para fazer isso. Então, e aí, respondendo, né, sua pergunta, eu vejo que a gente produz muita coisa, mas a China, eu acho que deixou a produção em coisas que a logística não é vantajosa. Ela escolheu, talvez. E aí tem um outro negócio que eu vejo, por exemplo. Você tem incentivo fiscal se você industrializar alguma coisa no Brasil, entende? Então, por exemplo, uma luminária, hoje as empresas que vendem luminária, vamos pegar lá um item luminária, certo? As empresas que vendem luminária hoje não trazem a luminária montada da China. Por quê? Porque se trazer montada aí é comercialização. Agora, se ela trouxer ela 3 partes, ela monta a industrialização. Então, ela tem incentivo para isso, a gente acaba industrializando algumas coisas. Mas no final das contas, a gente vira montador, não fabricante. Que também acaba tendo menos valor agregado, né? Exatamente. Cara, e um outro ponto que eu achei muito interessante, assim, do que eu investiguei e olhei dos conteúdos que você posta e tal, é assim, reestruturação ou otimização? Vamos pensar que você está fazendo um diagnóstico de uma indústria lá, onde você está olhando todos esses pontos que a sua metodologia te ajudam. O que você poderia dizer sobre isso? O cara está lá pensando em reestruturar, ou está pensando em otimizar, o que ele deve fazer, quais os pontos que você observa nesse sentido? Então, acho que aí vai muito na questão do diagnóstico, né? E aí eu acho que é um ponto que as empresas ainda têm muita oportunidade, que ainda é muito baseado em fatos e pouco em dados. Entende? Mais reativo, talvez, assim, ali numa necessidade, é isso? Mais a questão do pontual, sabe? Avaliação pontual e tomar decisão baseada em fatos. Porque muitas vezes as pessoas também não conseguem entender qual a diferença de fatos e dados. Sim. Né? A questão de ir muito por feeling para tomar decisão é o que leva muitas vezes ao erro. Né? Então cara, eu preciso construir dados, eu preciso trazer dados para eu tomar a melhor decisão. Ter mais consistência, né? Talvez mais estatística também, né? Mais amplitude. Também. Amplitude, mais base para você realmente tomar as decisões, sabe? Sim. Então, eu acho que esse ponto eu vou reestruturar, eu vou otimizar, eu vou de repente comprar uma máquina nova ou recalchutar essa aqui, sei lá, Cara, eu cheguei a visitar a indústria que ele tem um parque fabril com 10 máquinas iguais e as 10 máquinas com uma performance, com uma eficiência de 20%. Caraca, o cara querendo comprar outra ainda. Sério? Eu chutei aqui, falou que absurdo. O cara deve ter comprar outra. Comprar outra. A decisão era comprar outra. Então assim, cara, eu tenho um ativo que eu consigo tirar mais dele. Aí é que você tira a margem, cara. Então, mas aí que tá. Sempre aquela questão de assim, o CEO fala assim, comprar máquina eu libero o dinheiro. Otimizar o que tá aí... Não tá no budget. Não é assim a palavra bonita? Não tá no budget. Entende? Então, você tem... E às vezes você acredita que ele não sabe que ele tá produzindo a 20%. Eu acredito. Puxando esse gancho, cara, fala uns erros grotescos aí que você tá... A gente tá falando já de né? Mas fala uns erros assim que você fala, cara, eu vou fazer isso, que era batata. 1 ou 2 aí que você lembra, assim, cara, eu entro, a primeira coisa que eu vejo...
É assim, eu acho que tem muitas particularidades, né? Mas tem muitos exemplos assim de coisas. Tava para ficar 5 episódios aqui falando. Você sabe uma coisa que acontece muito? As iniciativas das empresas, muitas vezes, não é o que ela tem mais oportunidade. É que nem o governo. Muitas vezes é o que dá mais visibilidade. É mais marketing do que resultado. Ou assim, sabe aquela questão de fazer o budget por ano? Uhum. Tem que fazer o budget por ano e aqui está o nosso forecast, aqui está o que a gente vai fazer esse ano. Só que, como a pessoa falou que se comprometeu a fazer aquilo, às vezes no caminho ela encontra outras oportunidades que são muito mais prioridade e importância. E importante. Mas ela, como se comprometeu a fazer aquilo, pode dar prejuízo, mas ela não vai mudar. Ela tem que fazer aquilo, sabe? E isso acaba gerando muita descredibilidade e muito prejuízo. Imagino. Nas empresas. Você fala assim, cara, beleza, a gente se comprometeu a fazer isso, mas a gente está vendo nesse momento que isso é mais prioridade. E eu tô vendo que tem algumas empresas fazendo isso. Nossa, e aí eu participei de um projeto que, quando eu comecei a fazer o estudo na empresa para entender essa questão, né, de produtividade, performance, eficiência e tal, eu cheguei na conclusão, baseada em dados, que era melhor a empresa parar e vender energia elétrica do que continuar produzindo. Da forma que estava sendo conduzido. Né? Então, por quê? Porque o PLD, no momento que foi comprado a energia, né, pelo Mercado Livre, ele comprou muito barato e naquele momento estava muito caro. Deu um ágio ali muito mais do que ele gastaria na produção dele. Exatamente. Era melhor pagar a CPFL e vender o estoque que ele tinha. Vender energia do que ele vender produto. Não parece uma analogia muito interessante, Juliano, daquela questão daquela técnica do fruto baixo, né? Você está medindo, você está mirando colher aquele fruto mais alto e tinha tanto fruto ali que não estava nem de escada. Você tocou num ponto que é extremamente importante. Extremamente importante. Tá na mão ali. E é isso que eu tô falando da questão da maturidade, né? Cara, isso aqui, vamos já colheu pegar todos os baixos? Vamos pegar aqui que está aqui embaixo primeiro, depois a gente vai caminhando, né? Então acho que tem muita oportunidade voltada a isso ainda, sabe? Energia desperdiçada, né? Mais ou menos nesse sentido. Tem uma empresa que eu inclusive visitei a semana passada, que ela está pensando em fazer geração de energia e ela tem um monte de problemas voltados à qualidade da energia elétrica. Pô, mas como que você está pensando em gerar energia? Você tem um monte de oportunidade aqui. Você tem um monte de oportunidade em questão de eficiência energética. Sim. Um monte de oportunidade de qualidade de energia elétrica, porque você tem um monte de problemas de parada de fábrica por energia ruim que chega lá. Ou que a própria ignorando indústria, essas ocorrências. Exatamente, falando assim, não, nós precisamos gerar energia. Não, peraí, calma. Acho que não tá nesse ponto ainda, né? Sim. Então, eu vejo assim, tem muitas indústrias que a grama tá alta, sabe? Com um monte de oportunidade visível. Não está enxergando, né? E não está enxergando, e está pensando em fazer projetos de empresas que tá lá com a grama baixa ainda, sabe? Eu acho que é legal essa questão quando se fala de mentoria, mastermind. Até um amigo meu que é vice-presidente aí da Tetra Pak, que mora hoje na Itália, ele fala que tem hora que você tem que fazer aquela analogia de estar no camarote, né? Você ficar só olhando a pista para ver como a pista... Você tá num mato alto desse, você está olhando o quê, né? Você tá catando minhoca lá embaixo, você não tá conseguindo fazer nada. E aí vem aquela questão, só que aí quando vem com esses projetos, eu falo assim, puta, não tá ainda na maturidade, mas eu falo assim, cara, mas eu me comprometi isso com o meu chefe. E é engraçado ter uma analogia do começo do nosso bate-papo. Cara, você tem que cumprir aquela jornada daquele projeto, mas também não pode ser teimoso, né? Sim. Aí vamos falar assim, a gente tá falando do nível de teimoso, né? Chama a equipe, cara, vamos mudar a rota. Tem fruto mais baixo aqui. Sim. Aí a gente logo em seguida já continua o projeto. Vamos reestruturar o projeto, alguma coisa nesse sentido. E tem um negócio também que é bem legal, que é até um pouco delicado de falar. Mas existe 2 pontos importantes.
a parte técnica e a parte política. Só que a parte política é 80% do negócio. A parte técnica, que é a informação de como fazer, está muito na mão hoje. Mas e se você tirar um pouco da parte política, ou balancear isso, você consegue fazer as coisas de uma forma muito melhor. Redondinho. Mas tem a questão do ego, Sim. tem a questão do quem está falando, tal, que não cede. Então tem muito isso, que é o que você está falando, né? Da questão do seguinte, que o fruto está baixo. Já baixo. passou a ser teimosia, né? O fruto aqui está baixo. Mas, mas assim, não vou dar meu braço a torcer. Existe uma parte política aqui que está falando que a gente tem que ir para lá. E não adianta eu falar que aqui está o fruto baixo. Provar, né? E mesmo dados, assim, que é muitas vezes também a questão seguinte, né? É tudo, como eu tô falando, né? Uma coisa é você falar assim, você chegar lá e falar, mas tem fruto baixo aqui nessa árvore. Uhum. Não, mas peraí, tem quantos? Tá maduro ou tá verde? E talvez a equipe não esteja preparada para ter dar essa resposta concreta, né? Trazer essa informação e falar assim, cara, por que a gente não pega o fruto baixo? Não, mas qual o nível de dados que você está trazendo para as pessoas que são os decisores tomar a melhor decisão? E você falou esse ponto é muito importante mesmo, porque a gente vê principalmente em corporações, né, maiores, que existe um jogo político de quem chega lá em cima é político, que você cria um ambiente cultural muito de puxada de tapete, essas coisas assim, que consequentemente a pessoa não se posiciona. Não, se eu me posicionar, eu vou ser demitido, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E aí o negócio vai ficando, entendeu? Ou até assim, por exemplo, nunca ninguém teve coragem de se posicionar daquela forma, mas de repente se a pessoa se posicionasse, ela seria até o novo CEO, né? Assim, porque, cara, ele viu um negócio que ninguém estava vendo. Mas há um ambiente de insegurança, né? Talvez assim. assim, fazer o que o meu chefe quer, que ele tem vontade e desejo, não que é necessário. E que vai me levar mais longe, isso que é duro, né? Mas aí eu falo, cara, a importância para inverter esse jogo, tem algo extremamente importante, que é que você coletar o máximo de dados possíveis. E sabe aquela questão? Quanto a dados não tem argumentos? Sim. Então, assim, é importante as pessoas pensarem nisso. Dá para vencer essa barreira da política e do ego se você conseguir coletar dados. Só que coletar dados dá trabalho. Sim. E eu falei, eu brinco até muito assim, cara, em Deus eu acredito, o resto me traga dados. Né? Juliano, o tempo voa, Isso cara. Aí. E eu queria que você deixasse uma dica, uma mensagem, o que você quiser aí pra gente brincar com esse pode contar aí no final. O que você pode contar? Dá uma dica pra gente, deixa um recado, fica à vontade que o microfone é seu. Show de bola. Eu queria, acho que, reforçar nessa questão das pessoas pensarem, né? Não só na questão da indústria, mas acho que como um todo, da gente, eu acho que deixar um mundo melhor, pensar em que dá para a gente reduzir desperdício, dá para a gente otimizar as coisas, pensando em ter esforços menores. Né? Então dá para a gente trabalhar com isso. A gente está vendo, hoje a gente tem tudo nas nossas mãos. Né? Então vamos pensar em ser cada vez mais seguro, cada vez mais verde, né? Cada vez mais inteligente, de uma forma não dando sangue à carne e se adoecendo, né? E com isso a gente tem aí os passo a passo que você tem para fazer, e eu acho que um passo de cada vez a gente consegue aí junto transformar isso. Eu escutei um negócio muito importante semana passada, e eu tenho levando isso para mim, né? Uhum. Eu acho que é o seguinte, tem muita gente que eu acho que conduz a sua vida pensando o seguinte, um dia eu vou estar lá no céu, né? Um dia eu vou lá pro céu, não sei o que e tal. Mas eu acho que dá pra gente junto trazer o céu pra terra. Perfeito.
né? Vamos fazer, né? Cara, Vamos viver ser... isso aqui, né, cara? Vamos viver curtir isso aqui, essa jornada, cara. Vamos aqui. ser mais felizes, vamos fazer mais feliz as tá pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que dá pra gente fazer. Né? E a gente tem um monte de informação hoje, um monte de coisa pra gente cuidar do nosso emocional, né? Cuidar das pessoas ao nosso redor e a gente pensar em realmente fazer o que é melhor pro conjunto e não só pensar em fazer o que é melhor pra gente. Né? Então acho que esse é um recado, e eu acho que o negócio é legal e que a gente vem trabalhando aí junto com nossos clientes, com nossos parceiros, né? Legal. E Silveira é o nosso parceiro, é a nossa contabilidade. Depois que a gente começou a fazer essa parceria, né? A gente melhorou muito, abriu muito a visibilidade, né? Do que dá pra gente fazer. A gente hoje, né? Tá muito mais competitivo porque realmente a gente tá pagando o que é certo. Sim. Né? E por muito tempo a gente acabou até pagando mais do que necessário. E é isso, cara. Eu acho que agradecer. Obrigado, meu. Te agradecer aí pela parceria. Obrigado pela aula, cara. Te agradecer aí pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco do que a gente vem fazendo e criando um legado. E eu acho que, como a Silveira pensa, né, e por isso vem crescendo tanto, é porque realmente está aí para ajudar os clientes e não fazer só o que é mais fácil, o que dá mais rentabilidade, mas fazer o que é certo e o que vai trazer trazendo benefício para os clientes, né? Então, cara, obrigado. Parabéns pelo seu legado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa iniciativa aí de abrir esse canal e de repente passar mensagem, né? E a gente sabe que hoje o Brasil, não sei se você sabe disso, mas hoje o Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Olha, cara. Então, eu não tinha essa informação. Então, essa é a importância, né, de falar de coisas relevantes, né, cara? Falar de coisa relevante, falar de coisa que... Às vezes uma coisa que a gente comentou aqui pode mudar a história de muita gente, tenho certeza que vai contribuir de uma forma positiva. Né? Show, obrigado. E eu acho que é o que você falou muito, né? Assim, a gente talvez vai viver pensando em chegar naquele paraíso. Mas se a gente não fizer o bem, não é para lá que a gente vai, né? Isso aí. Então o ideal é curtir essa jornada, agradecer todos os contatos que a gente tem, todas as trocas que a gente tem. Com certeza foi muito rico para a galera que está nos assistindo aí. E vamos que vamos, bora para cima. Valeu? Valeu. Obrigado, meu querido. Tamo junto, viu? Valeu. Abraço. Abraço. Galera, abraço. Tchau. Até mais.